Olá, boa tarde. Hoje vamos falar sobre um assunto muito comum nas casas geriátricas: como lidar com velhinhos difíceis. Isso é um questionamento muito comum nas minhas consultas. Normalmente as pessoas me procuram para falar das finanças, falar de equipe, falar de marketing, sobre os mais diversos assuntos. E no final elas sempre pedem fazem um parênteses e me perguntam assim: eu tenho uma situação meio complicada que eu não estou sabendo lidar, tenho um velhinho difícil aqui na minha instituição, o que é que eu faço? Me ajuda. Então a gente acaba até saindo um pouquinho do foco, do motivo da consulta, e acaba conversando um pouco sobre isso. Então, como é um assunto recorrente, como há bastante questionamento nesse sentido, vamos falar um pouquinho sobre isso. Me pergunta na sua instituição, tem um velhinho difícil? Quando você abriu a sua casa geriátrica, o primeiro cliente foi aquele de arrepiar o cabelo? No meu caso foi. Foi um paciente bastante complicado, bem difícil de lidar, que a gente se perguntava: meu Deus do céu, como é que vai ser amanhã? Será que ela vai acordar bem? Como é que a gente vai lidar com ela? Então, nada como o tempo, né, pra gente amadurecer esse relacionamento e acertar mais. No começo realmente é difícil, a gente não quer perder o cliente, mas a gente também não está sabendo lidar, a gente não está conseguindo orientar a equipe. E aí, como se virar com essa novidade, né? Quando esse velhinho chega na instituição, normalmente a família já trouxe um pouco do comportamento dele, o quanto ele é difícil em casa ou o quanto ele foi difícil numa outra instituição, querendo que a gente resolva essa situação, né? Então, a família vem às vezes cheia de mágoa, cheia de ressentimento, cheia de dificuldades, e às vezes um dos motivos que ela está trazendo o velhinho para a instituição é essa dificuldade de lidar com ele. E o que eu tenho para falar disso, assim, né? Quando a gente faz a nossa anamnese, seja ela do enfermeiro, do médico, seja lá de quem for, essa pessoa que colhe essas informações, ela não pode ficar levando esse ranço, essa dificuldade da família para os colaboradores. Porque a hora que a gente leva essa informação, quando a equipe vai trabalhar com ele, ela já vai com o pé atrás. É a mesma coisa quando a gente conhece alguém e uma outra pessoa, uma terceira pessoa vem dizer: fulano é tão desagradável, é tão isso. Então, quando a gente vai conhecer, a gente já fica esperando ele ser desagradável, né? E aí é essa situação que acontece com os velhinhos. Então, a tua equipe já chega com o pé atrás, né? Já chega até causando uma situação, e aí o problema está instalado, aí para sair dessa situação é mais complicado ainda. Então, a minha primeira dica é: você tem essas informações, mas não passe para a sua equipe. A sua equipe vai sentir no dia a dia, com o decorrer dos meses, das semanas, sei lá, ela vai sentir essa dificuldade. E aí vocês vão trabalhando os pontos. Mas você não vai já dar todo o cenário para sua equipe para dificultar o seu trabalho, né? E de repente esse velhinho é muito fácil de lidar. A sua equipe ela lida com isso com muita tranquilidade. Então, o que é dificuldade para a família não necessariamente é dificuldade para a gente. Então, assim, não passe isso para sua equipe. Essa é o primeiro erro, o que é muito comum. E aí, como proceder então, né? Aquele velhinho rebelde que não quer comer, que na hora do almoço faz aquele agito, vira prato, joga coisa no chão. Como fazer? Cada caso é um caso, cada um tem uma forma de lidar com essa situação. Mas o que eu tenho para falar, assim, nem todo dia a gente acorda bem, né? E o velhinho não é diferente de nós. Ele pode até ser mais rebelde, mas tem dias que ele tá pior, né? Tem dia que ele tá um doce, tem dias que ele tá pior. Então, nesse dia especial, deixa ele mais na dele, entende, não repreende. Se for necessário, se ele tiver uma situação aí de uma semanada aí nesse mau humor, procura ver um outro horário de almoço, onde ele não esteja com todo o grupo, que às vezes ele faz isso justamente para causar, para chamar a atenção de todo o grupo. Às vezes a intenção é realmente causar aí um barulho. Então, talvez
ele almoçando durante um período, num horário mais sozinho, é um momento para ele pensar, né? É um momento para ele refletir que ele está perdendo essa oportunidade de comer com todo mundo. Não com forma de castigo, tá? Isso tem que ficar muito claro. Não é para castigar o velhinho, mas você, né, você pode conversar com ele e falar, ó, é o seguinte, tá difícil, os outros velhinhos estão nervosos, talvez hoje não tenhas acordado num dia legal, então amanhã eu vou ver um horário especial pra ti, vamos almoçar às 11h30, aí, né, tu fica mais sozinho, de repente tu fica mais tranquilo, sabe? Propor umas coisas, umas situações assim, pra. Ao mesmo tempo, tu mostra que tá do lado dele e tu evita uma situação de muito, muito desconforto, muito estresse. E uma coisa também que eu acho bem interessante é respeitar o outro, é respeitar esse velhinho, respeitar os desejos dele. Sabe, às vezes a gente quer que ele almoce com todo mundo e ele não tá afim, gente. Ele não tá afim de comer com todo mundo, ele tem uma rotina diferente, ele quer um pouco mais de privacidade. Então, a gente tem que conhecer cada velhinho e, na medida do possível, atender essa necessidade, né? Isso, eu acho que isso já é um grande caminho e uma forma de a gente lidar com isso com mais tranquilidade e evitar um transtorno na nossa casa geriátrica. Então, essa é uma pequena dica de como lidar com essas situações. E se está muito difícil, você está com vários velhinhos difíceis, não sabe muito bem como lidar, um psicólogo tem uma função bem importante e bem agregadora. Eu acho que esse profissional pode fazer uma grande diferença na sua casa. Então, pense a respeito. O que eu tinha para falar por hoje é isso e aguardo você no próximo vídeo. Até mais!